E esse vídeo vai conter spoilers de Boruto Mangá capítulo 66, spoilers textuais, ou seja, vamos ver o que a galera tá dizendo. Acaso você não queira saber nada, cai fora do vídeo, tá avisado, hein? Essa, no caso, vai ser a parte 2 dos spoilers textuais. Acaso você perdeu a primeira parte, é só clicar no cardzinho que deve estar brotando no vídeo nesse exato momento, beleza? Sem mais longas, vamos lá começar. E, como sempre, os spoilers textuais são graças ao Boltz Brasil. Vou deixar o link do Twitter dos caras de back na descrição do vídeo. Diz assim, ó: tudo que Naruto pode fazer é continuar observando a batalha acontecendo diante dos seus olhos. Borushiki tenta correr até Kawaki pelo lado esquerdo enquanto ele está aparentemente distraído, apenas olhando para frente. Kawaki dá a Borushiki um olhar de canto, famoso, né? Borushiki forma um Rasengan de tamanho normal em seu punho direito. Kawaki apenas passa o braço esquerdo entre eles, o chakra é dissipado. Borushiki então diz Rasengan! Aparentemente o Rasengan é absorvido e o Kawaki então incha as bochechas, inalando um pouco de ar. Ele sopra um ninjutsu de fogo sem citar o nome. Borushiki contra-ataca com o braço direito, as chamas simplesmente se dissipam. Borushiki então tenta chutar Kawaki em seu alcance atual, no entanto Kawaki evita seu ataque de repente, encolhendo-se um tamanho minúsculo. Oxi. Kawaki agora se redimensionou às proporções normais, mas reaparece logo atrás de Borushiki. Seu braço direito se transformou. Com os dedos prontos para atacar, Kawaki avança, mas Borushiki se abaixa para evitá-lo. Ele foi capaz de chutar Kawaki para longe. Borushiki aproveita a oportunidade para pular e jogar algumas shurikens em Kawaki, que as encolhe. Com 3 triângulos em seu olho esquerdo, Kawaki materializa seus dedos ao redor de Borushiki. Ele os junta no ar, tentando perfurar Borushiki no meio do corpo, como uma almofada de alfinetes. Ele tenta mais algumas vezes, mas Borushiki está apenas voando pelo ar e conseguindo evitar ser esmagado. Borushiki pousa e corre direto para Kawaki. Os dois agora estão frente a frente. Borushiki forma um Rasengan em sua mão direita, enquanto Kawaki tem sua mão direita transformada. Próxima página diz que suas mãos se chocam, que levanta mais nuvens de poeira e escombros ao redor deles. Naruto, Code e Shikamaru se preparam para os tremores. Boruto tenta dar um soco em Kawaki, mas ele apenas se esquiva. Kawaki dá um soco de volta e acerta Borushiki, mas ele estava com o braço levantado para bloquear o golpe. Borushiki é lançado para trás. Kawaki tenta continuar seu ataque, mas acaba apenas atingindo o chão. O olho esquerdo de Kawaki muda novamente, de modo que são 3 triângulos em sua íris. Colunas de prismas retangulares de repente aparecem bem entre Kawaki e Borushiki, que consegue recuar a tempo de evitar ser esmagado por eles. No entanto, o olho esquerdo de Borushiki começou a se abrir, sinalizando que Boruto está recuperando a consciência. Olha só, Kawaki faz um gesto de palma aberta para o Borushiki com a mão direita, e 4 estacas pretas perfuram instantaneamente Boruto, atravessando seu braço esquerdo, o ombro direito, meio do abdômen e o joelho direito. Borushiki/Boruto diz shit. A íris de Kawaki agora tem 4 triângulos configurados nelas, com uma pupila branca. Kawaki então diz, acabou. Um cubo preto ornamentado de tamanho grande aparece bem em cima de Borushiki. O olho esquerdo de Borushiki então se abre ainda mais. Naruto consegue agarrá-lo e leva o Boruto para fora do perigo antes que ele fosse esmagado. Next page diz assim, ó, Kawaki parece surpreso com o que acabou de acontecer. O Code então diz, Hokage acabou de fazer um movimento, não foi bem. Não há nada impedindo de matá-lo agora. Dada a situação atual, vamos apenas ver como é que isso vai se enrolar por um instante, é claro, né? Naruto coloca o Boruto no chão e ele então olha diretamente para Kawaki. O olho esquerdo de Kawaki tem apenas um triângulo na íris agora. O Naruto então diz, para de brincar, Kawaki, você está seriamente tentando matá-lo? Kawaki diz, estou fazendo o que é necessário, eu já não disse isso, é fazer eu morrer e eu tenho que fazer o que for. E então Naruto diz, não diga essas coisas estúpidas, esse é o meu filho. Kawaki diz, eu sei, mas ao mesmo tempo ele também é um demônio que está mirando na sua vida. O olho esquerdo de Boruto está se abrindo ainda mais agora. Então Naruto diz, qual de vocês acha que realmente é o demônio aqui, hein? Hein? Naruto está suando um pouco mais. O Kawaki continua falando casualmente, ele diz, esse tipo de coisa não é o problema aqui, é sobre o que você não pode fazer, essa é a questão aqui. E é por isso que eu vou ser o único a fazer, então por favor, se afaste, ô Narutinho. Naruto, né, tá louco da vida, ele diz, isso não é brincadeira, você precisa se esfriar e se acalmar, Kawaki.
Então o Kawaki diz: eu sei que precisa de uma análise de realidade, mas acho que não há outra escolha. Próxima página então diz assim, ó: Boruto empurrou Naruto de lado no estômago com a mão direita. O olho esquerdo de Boruto agora está completamente aberto e olha diretamente para Kawaki. Kawaki então diz: Boruto. Momoshiki pensando consigo mesmo: você já acordou? Foi, é? Naruto diz: Boruto, você recuperou a consciência, que bom. Boruto ignora e apenas olha para longe. Momoshiki então diz: esse maldito pirralho, seria melhor se você fosse obediente e voltasse a dormir. Boruto alcança seu olho com a mão direita e depois o cobre com a palma da mão. E então ele diz: isso vale para você também, seu bastardo, não atrapalhe. Os efeitos da droga definitivamente funcionam, na verdade. Eu até consegui controlar os poderes de Momoshiki até certo ponto. Coisa temporária, não é uma solução definitiva, está longe disso. O decorrer da situação causou essa confusão toda. Quase matei meu próprio pai. Kawaki diz: Boruto, você não se lembra o que eu disse? Kawaki em um flashback: eu serei aquele que fará o seu karma desaparecer. Eu definitivamente vou fazer algo a respeito. Kishimoto na veia. Boruto diz: sim, lembro-me, sim, da Tebasa. Hoje eu estou bem ciente de algo. De uma forma ou de outra, eu levei muito a sério sobre ter que contar com esse último recurso. Boruto ainda está falando com o Kawaki com a mão direita cobrindo o olho direito. Kawaki está olhando diretamente para ele, então o Kawaki diz: entendo, isso é doloroso. Penúltima página e diz assim, ó, o Naruto fala: oi, espera aí, do que você está falando? Boruto juntou as palmas das mãos e as entrelaçou os dedos para fazer o selo da mão da serpente. Boruto diz: desculpe pai, mas por favor, mande minhas desculpas para a mamãe e a rima. Naruto diz: espera um segundo, para. Naruto vai em direção a Boruto, então agarra o braço direito de Boruto. Ele diz: o que vocês estão tentando fazer? Vocês não acham que estão sendo um pouco precipitados aqui? Boruto então pressiona a palma da mão esquerda no abdômen de Naruto. Naruto parece surpreso. Boruto acaba arremessando, né, o Naruto para longe com o estilo vento. Ah lá, a explosão empurra Naruto ainda mais para longe de Boruto. Boruto usa os dois olhos para olhar por cima do ombro para a expressão chocada de Naruto. Kawaki diz: parece que você está preparado para isso, Boruto. Naruto está tentando enterrar sua mão esquerda no chão para desacelerar e se firmar. Naruto vai correndo de volta até Boruto. Boruto olha de volta para Kawaki com um olhar determinado em seu rosto. Então Boruto diz: isso é algo que eu poderia pedir somente para você. Faça isso enquanto minha consciência ainda está suprimindo Momoshiki. Mate, meu irmão. E por fim, última página dos spoilers textuais. Vamos ver como é que o capítulo 66 se encerra. Ó, 3 triângulos agora estão girando na ilha de Kawaki. Kawaki impulsiona o braço direito para trás e perfura Boruto direto no peito. Pelo menos 1 metro do braço transformado de Kawaki saiu do outro lado de Boruto, atravessando. Está pingando sangue. Naruto observa sem palavras. Kawaki mergulha um pouco mais fundo, de modo que Boruto e ele agora estão cara a cara. Os olhos de Shikamaru se arregalam em choque. A reação de Code parece ser neutra, assim como a da Eida. Boruto começa a tossir um pouco de sangue. Kawaki puxa seu braço. Boruto é lançado para trás. Nuvens de poeira o cercam. Um ornamentado cubo preto está no fundo. Boruto aterrissa e Kawaki observa a cena com 2 triângulos deixados em sua íris. Boruto está deitado de costas com a cabeça virada para o lado direito. Há um nítido buraco aberto em seu peito. Meu Deus do céu. Naruto fica parado em completo choque. Naruto grita: Boruto! Os membros de Boruto estão tortos no painel final enquanto ele se deita nos escombros do oco. Ele está imóvel e ainda não faz qualquer tentativa de falar qualquer coisa. Aí tem a préviazinha do capítulo 67 e diz assim, ó: eles são irmãos que fizeram um juramento um ao outro. Depois de estar à mercê de seus próprios destinos, que caminho eles finalmente acabarão tomando. É assim que o capítulo 66 se encerra, com o Boruto todo lascado. Mas relaxem, tá? Enxuguem suas lágrimas que o Boruto não vai morrer, pelo amor de Deus, né? Spoiler, ele tá naquela cena final do Boruto adolescente enfrentando o Kawaki. Então, não, relaxem, ele vai sair dessa situação de uma certa forma ou de outra. É interessante, né, ver os efeitos da pílula do amado no Boruto nessa altura do campeonato, que o Boruto meio que conseguiu voltar a si instantaneamente, por vontade própria. O Borushiki não absorveu nenhum ninjutsu, por exemplo, bem interessante. E o Kawashiki, um monstro, né? Sentou a pimbanha no Borushiki, personagem que até então, toda vez que o Borushiki brotava, ele nunca perdeu, tá ligado? Sempre enfiava a porrada nos outros, mas agora o jogo virou
Muito irado ver o Kawaki utilizando os poderes principais do Ishiki, aqueles cubos do nada, os ferrões pretos, o encolhimento muito irado. Eu me pergunto no futuro se vai ter esse desenvolvimento pro Karma do Boruto também. Ele poderia talvez pegar a habilidade do Momoshiki de absorver e redirecionar os ninjutsus com o dobro de força. Seria um desenvolvimento bastante interessante. O Kawaki pelo visto está completamente louco pelo poder. Notem também, toda santa vez que ele utiliza um poder do Ishiki, a sua íris muda de uma certa forma. Tá muito insano, velho, sério. Capítulo 66 promete muito. Relembramos, tá, galera? Capítulo 66 lança completo próxima quinta-feira agora e, logicamente, quinta-feira vai ter a review completa desse capítulo bem aqui no meu canal. Nada de perder, beleza? Praticamente é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Comenta aí o que você tá achando dos spoilers textuais até agora. Tá insano o bagulho, eu sei. Não esqueça de deixar um likezinho que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal. E até a próxima. Fui.